muitas vezes há uma falha na comunicação, uma das principais razões dessa falha é porque muitos não ouvem quando o outro está falando, porque já tem pré-gravado na sua mente a sua própria opinião. Já tem pré-gravado um pensamento. Então, quando o outro fala, ao invés da pessoa ouvir com a cabeça, digamos, virgem, ela está ouvindo talvez partes do que o outro está falando, mas só esperando para rebater o que está sendo falado com aquilo que já está dentro da sua cabeça. Em outras palavras, muitos não ouvem quando alguém fala porque está sintonizado na voz da sua própria cabeça. Você entendeu? Preste atenção. Você, esposa, marido, você que tem dificuldade na comunicação, tem dificuldade de entender, você que interpreta muitas vezes o que uma pessoa diz, sempre da pior forma possível, ou o contrário, você é mal interpretado. Você fala uma coisa, as pessoas dizem que você falou outra, entendem outra. Por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas, em vez de ouvir para entender, ouve só para rebater. Se você está ouvindo só para rebater quem está falando, você não está ouvindo. Você está já com um conceito pré-formado e não importa o que o outro diga, você vai, depois que ele parar de falar, você vai rebater o que ele disse com o que você acha, com o que você pensa. Isso não é ouvir. Não é ouvir para entender, é ouvir para rebater. É assim que todo tipo de preconceito funciona na cabeça de uma pessoa. Se uma pessoa é preconceituosa contra quem ou o que for, por que ela é preconceituosa? Porque já foi gravado na mente dela uma ideia sobre aquela pessoa ou sobre aquele assunto, e então ela já acha que sabe tudo sobre aquilo. Então, quando o assunto vem à tona, ela fala, eu já sei. Por exemplo, é assim que muita gente tem preconceito racial, tem preconceito contra o homossexual, tem preconceito contra a Igreja Universal, né? Nós podemos falar muito bem disso, porque nós somos alvos de preconceito de todas as formas. As pessoas, quando falam Igreja Universal, que não conhecem, têm um preconceito contra ela. Então, há um preconceito, uma ideia já formada na cabeça da pessoa e ela não está ouvindo a outra, não aceita nenhuma nova informação, ela só aceita informações que confirmem o seu preconceito. Então, isso é a razão por trás de muitos desentendimentos, de muitas brigas, muitos grupos, facções que se dividem, pessoas que atacam umas às outras, que criticam, enfim, que julgam. Tudo por quê? Porque elas nunca aprenderam a ouvir de fato. Se você quer ouvir alguém, você tem que ir com uma fita cassete virgem. Você tem que... Eu sei que na prática ninguém vai poder apagar o que está no cérebro, tudo que está no cérebro, voltar a ter um cérebro de bebê para ouvir uma pessoa. Ninguém vai conseguir fazer isso, é impossível. Porém, se você genuinamente quer entender uma pessoa, entender um outro ponto de vista, diferente do seu, porque o seu ponto de vista não é o único, é um ponto. O seu é um ponto de vista, é um ponto, mas há muitos outros. Se você quer entender o outro ponto de vista, o ponto de vista da esposa, do marido, do colega, daquela pessoa que você nem gosta, mas você quer entender o ponto de vista dela,
Então, o que você tem que fazer? Você tem que dizer assim, olha, eu vou deixar as minhas opiniões de lado, eu vou deixar isso aqui, vou virar a página das minhas opiniões sobre este tema ou esta pessoa e vou, com uma página em branco, ouvir o que a pessoa está falando sobre isso. Então, eu vou ouvir e vou procurar entender o que o outro está falando. E isso requer humildade, requer esforço, não interromper, não julgar no meio do argumento da outra pessoa. Tudo isso. E você procurar entender por que ela pensa assim, por que ela está dizendo isso, esta informação. E ainda que depois de ouvir a outra pessoa você discorde, né, porque ouvir não quer dizer aceitar, concordar necessariamente. Você pode ouvir e entender uma pessoa e no final ainda assim discordar dela. É totalmente possível. Mas discordar depois de ter entendido é uma coisa. Discordar sem nem ter entendido é outra. Aí você se faz de burro, de arrogante. Então, se você quer errar menos, ter melhores relacionamentos, se você quiser comunicar melhor, entender melhor, ser uma pessoa mais razoável, mais equilibrada, mais completa no seu entendimento, você tem que começar a praticar o ouvir. E quando a gente fala em ouvir, a gente fala basicamente de algo que o próprio Deus pede para os seus filhos. Quando ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que ele quer dizer com isso? Eu acho que não há ninguém mais frustrado na história da comunicação do que o próprio Deus. Porque sendo Deus, ele fala e a maioria não ouve, você pode imaginar a frustração dele. Então, muitos não querem ouvir nem a Deus. Querem ser ouvidos por Deus. Querem que suas orações sejam ouvidas. Mas não querem parar para ouvir o que ele está dizendo. Aí há uma ruptura na comunicação. Não pode haver relacionamento se os dois não se esforçam para ouvir um ao outro. Então, o que você quiser melhorar na sua comunicação, comece com o ouvir. Começando com ouvir a Deus, porque se você aprender a ouvir a Deus, você vai ter sabedoria, entendimento para ouvir todas as demais pessoas. Ouça a Deus, mais do que todos, ouça a Deus. E ele vai te ajudar a ouvir, entender e lidar com tudo e todos, mesmo com aqueles com quem você não concorda. Vejo tudo ao meu redor parar e o mundo escurecer, mas a luz que há em mim sei que vai permanecer. Tive que fechar a porta, mas minha janela vou abrir e o sol irá nascer com um novo amanhecer. Seja forte, aguente firme, sei que tudo isso vai passar. Boa notícia logo vai chegar, não desista de acreditar. Eu vou lutar daqui, eu vou orar daqui, vou confiar que os meus olhos verão um novo tempo. Você não está só, nós vamos conseguir e conservar a esperança. A fé me faz seguir. Oh, 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 oh.
fechar a porta, mas minha janela eu vou abrir e o sol irá nascer com um novo amanhecer. Seja forte, aguente firme, sei que tudo isso vai passar. Boa notícia logo vai chegar, não desista de acreditar. Eu vou mudar daqui, eu vou morar daqui, vou confiar que os seus olhos verão um novo tempo. Você não está só, nós vamos conseguir e conservar a esperança. A fé me faz seguir. Oh, 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 oh. Um novo tempo. Oh, 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 oh. Um novo tempo. Oh, 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 oh. Um novo tempo. Oh, 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 oh. Um novo tempo. Uma das cidades mais antigas do mundo, localizada próxima ao Rio Jordão. A cidade era um local fundamental para ser dominado pelos hebreus na conquista da Terra Prometida. Mas Jericó era também um território completamente protegido por uma grande muralha. Podem ficar rodeando as muralhas por 100 anos, jamais entrarão em Jericó! Acredita-se que a estrutura da grande muralha que cercava Jericó era composta por 2 muros, cada um com 2 metros de largura e cerca de 10 metros de altura. Ultrapassar esse obstáculo era uma tarefa que parecia impossível. Ainda assim, foi ali que o exército de Israel travou a primeira batalha para chegar até a Terra Prometida. Depois da morte de Moisés, foi Josué quem liderou o povo de Israel na conquista das cidades da terra de Canaã. Josué era um homem de muita fé e um guerreiro determinado. Foi responsável por conduzir os hebreus nesta conquista épica. Porque o Senhor está conosco e sempre estará. Ele nunca nos abandonou e se ordenou que estivéssemos aqui hoje. É porque a sua mão protetora está sobre nós. De acordo com as Escrituras, os hebreus cercaram Jericó. Marcharam ao redor de toda a cidade, obedecendo às ordens de Deus. O cerco durou 7 dias. Com a Arca da Aliança à frente e ao som das trombetas tocadas pelos sacerdotes, o exército do povo de Israel, liderado por Josué, marchou incansavelmente ao redor da grande muralha. Até que no 7º dia, ao fim da última volta, o som das trombetas ecoou junto aos gritos dos hebreus. O Senhor lhes entregou a cidade! E então, as muralhas de Jericó ruíram. Veja! A muralha! Assim como Deus prometeu, os hebreus tomaram posse de Jericó. Tudo que havia na cidade foi queimado e somente a prata, o ouro e os vasos de metal foram guardados como oferta ao Senhor. Na invasão do exército de Israel, apenas uma família de Jericó foi poupada. A família de Raabe, uma prostituta da cidade que havia escondido os mensageiros hebreus enviados antes para espionar Jericó. Raabe foi salva pelo poder divino porque deu as costas para as crenças de seu povo
e creu apenas no poder de Deus. Eles têm a proteção do mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Se esse Deus foi capaz de milagres assim, com certeza será capaz de derrubar muralhas de pedra. A fé de Raabe salvou a ela e toda a família. A fé que derrubou muralhas. Um marco na história bíblica que nos traz a certeza de que Deus ouve e responde ao clamor dos seus. E assim como foi no passado, hoje a sua fé também pode derrubar as muralhas que te separam dos seus sonhos. Estamos na Semana da Queda das Muralhas. 7 dias de guerra contra os problemas antigos. Quarta, dia 8. A eliminação do pecado escondido. A oportunidade de se livrar da muralha mais perigosa para o ser humano. Quinta, dia 9. A queda das muralhas amorosas e familiares. Num ato de fé, Raabe e sua família foram livres da destruição de Jericó. E nesse dia, haverá o livramento na sua casa. Sexta, dia 10. A queda das maldições. Vamos eliminar as feitiçarias e forças malignas resistentes. Sábado, dia 11. A passagem pela porta que representa Jesus. Para os que vivem com uma vida trancada e situações que parecem impossíveis. E no domingo, dia 12 de setembro, a queda de todas as muralhas com o toque das trombetas. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Jericó vai cair. A Jericó na vida do Rafael Tadeu caiu. Você vai saber agora como que a fé deve entrar em ação para derrubar muralhas, problemas intransponíveis, impossíveis de ser vencidos pela força humana. Vamos conhecer a história do Rafael. Meu nome é Rafael Tadeu, eu tenho 34 anos e eu fui escravo dos vícios. Comecei com 13 anos nessa vida e foi a muralha que eu enfrentei. Com 13 anos eu comecei a me envolver na escola, com amigos, cigarro, depois eu parti para maconha. Eu usei, lança-perfume, LSD e ácido, né, que fala, e chá de lírio. Eu gastava todo o dinheiro, né, que eu trabalhava, fora o dinheiro que eu trabalhava, o dinheiro do tráfico, eu gastava tudo. Assim, ninguém gostava, mas sabia que eu era usuário e depois começou a desconfiar que eu estava traficando, porque já não tinha mais como esconder, né? Vinha gente na porta da minha casa me procurar e aí o pessoal começou a desconfiar que eu já estava traficando. Eu tentava, assim, aquele momento que eu usava droga e ficava triste, aí eu falava, não quero mais isso na minha vida, eu tô me sentindo escravo, mas não conseguia, não tinha força. Quando uma pessoa, você quer, mas não tem força. Era uma muralha, porque eu não conseguia de jeito nenhum, eu queria, às vezes eu me pegava chorando de madrugada, sozinho, e eu não conseguia de jeito nenhum. Foi uma muralha grande que eu enfrentei na minha vida. Eu passei uma fase da minha vida muito apertada, foi na onde que foi o fundo do poço para mim. Aí minha esposa me convidou, eu comecei a vir, mas sem acreditar. Eu falei, eu vou ir para ver, né? Mas eu quero mudança, mas eu vou ir para ver se eu consigo. E aí foi na onde que eu estava vendo a diferença de todo mundo, até pessoas que eu conhecia. Eu falei, não, eu quero isso para minha vida. Um voto que eu fiz que foi muito marcante. Eu falei, o dinheiro que eu ia comprar um quilo de droga que eu comprava para vender, eu vou colocar no altar. E foi o que eu fiz, assim, que deu uma alavancada tremenda, porque ali creio eu que Deus estava vendo o meu sacrifício, né? A muralha caiu, eu consegui vencer, tô firme na igreja, não tenho mais recaída.
as velhas amizades ficou para trás, o velho Rafael ficou para trás e hoje em dia é só vitória. É batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e seguir firme. Enquanto eu estiver aqui, eu vou seguir firme, porque foi na onde, vamos dizer assim, aonde que eu achei um refúgio, se eu posso falar assim. Então eu nunca mais vou largar essa fé. Tinha se separado, tenho casamento restaurado. Antigamente até muda assim, antigamente era você, hoje em dia é o senhor Rafael. Eu tenho a minha empresa, sou mecânico, tenho a minha empresa. As pessoas me respeitam, até aqueles mesmo que queriam ver o meu mal, hoje em dia me admira pela minha honestidade, porque eu não era honesto, né? A pessoa que vive nisso, ela não tem honestidade. Então hoje em dia mudou tudo, honestidade, respeito, principalmente com a família, né? Porque a família não acreditava. Casamento restaurado, minha filha hoje em dia ela gosta de mim, porque ela não queria mais ficar comigo, porque eu mentia muito. Então hoje em dia eu posso dizer que minha vida foi transformada, a muralha caiu. Assim como a muralha na vida do Rafael caiu, aquela muralha de vícios desde a sua adolescência, que para uma pessoa que já foi viciada, uma pessoa que é viciada, sabe o que é um vício. Como vencer um vício com a força de vontade? Impossível. A grande maioria não consegue. Não consegue. Tanto que o vício é considerado uma doença progressiva e fatal, incurável, progressiva e fatal. Então, com a fé, o Rafael venceu a muralha do vício. Hoje é uma pessoa restaurada, um familiar restaurado, a sua família tem o alívio, a paz de ter ali um filho, um membro da família que é restaurado, que é diferente, que é vencedor. Tudo porque houve o uso da fé. E se você tem um problema impossível na sua vida, que você quer vencer, não deixe de fazer a sua parte. Como está escrito, pela fé, os muros de Jericó caíram, sendo rodeados por 7 dias. E esta semana é a semana da queda das muralhas. Hoje, quarta-feira, nós estaremos dando mais uma volta ao redor da nossa muralha. Compareça a uma igreja universal do Reino de Deus, faça a sua parte, use a sua fé, mesmo que pareça que nada esteja acontecendo. Lembre-se quando o povo de Israel rodeou as muralhas, os soldados se burlavam, eles gozavam, ridicularizavam os filhos de Israel, porque aparentemente nada estava acontecendo. Mesmo depois das 13 voltas, aparentemente nada mudou. Foi somente depois do grito e das trombetas que as muralhas ruíram, vieram abaixo. Então, não desista. A campanha de Jericó, ela é marcada pela perseverança, pela fé persistente. E hoje, quarta-feira, nós estaremos dando mais uma volta ao redor das nossas muralhas. Aqui no Templo de Salomão, daqui a pouquinho, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite, eu estarei com vocês aqui na Celso Garcia 605, no Brás, em São Paulo. Mas isso vai acontecer em todo o Brasil, onde há uma igreja universal do Reino de Deus. 8h28, vamos agora às principais notícias do dia com a repórter Cíntia Cardoso. Olá, Cíntia, bom dia. O que você traz para a gente hoje? Bom dia, Bispo. Bom dia a todos. Bom, ontem, dia 7 de setembro, a data que comemora a independência do Brasil, foi marcado por diversas manifestações a favor e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. A Secretaria da Segurança Pública aqui de São Paulo informou que só na capital paulista, 140 mil pessoas participaram dos atos simultâneos realizados na terça-feira. A estimativa do público foi realizada aí pela área técnica da pasta a partir do uso de imagens aéreas, usando os mapas e determinando aí a extensão dos atos. Na região da Avenida Paulista, participaram da manifestação a favor do governo cerca de 125 mil pessoas. Já no Vale do Anhangabaú, foram registradas 15 mil pessoas no ato contra o governo Bolsonaro. O policiamento foi reforçado nos locais de concentração do público e não foram registrados nenhuma ocorrência grave. Vamos aí assistir o desenrolar, porque isso não foi o fim, foi o começo aí de um período que todos nós esperamos será aí turbulento, esses próximos 12 meses até as eleições do ano que vem. Vamos continuar atentos e monitorando aí a situação. E a próxima notícia.
Bom, muitas pessoas cresceram ouvindo os contos de fadas e assistindo também, onde tem a princesa, um príncipe e uma fada madrinha. Mas ao longo dos anos, a interpretação desses personagens tem sido diferenciada. E na última versão de Cinderela, lançada recentemente, a fada madrinha é um homem vestido de mulher. O personagem foi inspirado no próprio ator que interpreta, já que ele é conhecido por misturar roupas masculinas, como smoking, com caudas de vestido durante cerimônias em Hollywood. Em entrevista, o ator ele contou que só aceitou o papel depois de garantir que poderia encenar com todos os trejeitos e feminilidades do mundo queer, que é o termo usado pela comunidade LGBTQIA+, para conceituar pessoas que transitam entre os gêneros feminino e masculino. Ao ser questionado sobre alguns pais impedirem que seus filhos assistam a filmes, a esse tipo de filme, ele disse que isso não muda nada, porque os jovens e crianças vão encontrar o conteúdo de qualquer forma. Não teria como impedir o contato deles com esse tipo de coisa. Os especialistas, eles alertam que o conteúdo ele pode gerar conflitos nas crianças, principalmente nas menores, que ainda não têm maturidade emocional para lidar com um tema que já é complexo, inclusive para os adultos. Qual o estúdio que está produzindo o filme, sabe? Não sei exatamente o estúdio, Bispo, mas ele está sendo transmitido pela Amazon. Ok. Novo filme da Cinderela destaca personagem gay, fada madrinha é interpretada por homem vestido de mulher. Isso aí é parte daquela ditadura cultural que quer enfiar goela abaixo, especialmente das nossas crianças, né, para mudar a próxima geração, essa agenda onde as crianças ficam confusas com respeito ao sexo, ao gênero e, enfim, querem normalizar aquilo que querem que todos abracem como se fosse normal, especialmente as crianças, como se fosse absolutamente normal. Eu nasci menino, mas eu quero ser menina, eu nasci menino, mas eu quero vestir como menina e etc. Então, essa ditadura cultural é totalmente diferente do que eu falava no início do programa, que você tem que respeitar as pessoas, você não pode ter preconceito contra as pessoas. Mas onde está o direito das crianças que não têm ainda a mente formada para interpretar um material como este, e isso está sendo enfiado goela abaixo delas? Então, hoje, se eu fosse pai de uma criança hoje, eu não permitiria que o meu filho ficasse assistindo o que quiser na TV, na internet, nos canais de streaming. Nunca, jamais. Porque a lavagem cerebral, a ditadura cultural está sendo imposta sobre eles. Fiquem atentos com respeito a isso, pais que nos ouvem agora. E a próxima notícia? Só retornando aqui a informação que o senhor me perguntou, o filme está sendo produzido pela Columbia Pictures, distribuído, como eu disse, pela Amazon Studios. E eu ressalto que as crianças e os adolescentes, os jovens, eles precisam desse tipo de conteúdo, eles precisam de um conteúdo de entretenimento, muitas vezes. E aí a nossa indicação é o Univervídeo, que tem conteúdo exclusivo para crianças, voltados não só para a fé, mas também para um entretenimento inteligente e educativo para esse tipo de criança, para as crianças de determinada faixa etária, né? E os pais podem fazer uma escolha certa e optar pelo univervideo.com. Com certeza aí não vai ter esse risco, né, esse problema. Bom, próxima notícia. Bom, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ele já retomou a obrigatoriedade da prova de vida de seus beneficiários há 2 meses. Contudo, cerca de 7.300.000 brasileiros ainda não realizaram o procedimento. A prova de vida ela é feita todos os anos para evitar as fraudes nos benefícios nas agências bancárias e no INSS. E a falta dela pode bloquear, suspender ou até mesmo cancelar o recebimento do benefício. Então, para regularizar essa situação, basta o beneficiário ir a uma agência bancária com um documento com foto, um comprovante de residência e o cartão do banco em que tem conta. Outra opção é realizar a prova de vida por biometria facial, nos aplicativos Meu INSS e meugov.br. Para quem já é cadastrado, claro. Vale ressaltar que quem tem o vencimento em setembro, ou seja, nesse mês e no mês que vem, tem até o último dia deste mês de setembro para realizar o procedimento. Então, voltando. Quem tem o vencimento em setembro e outubro tem até o último dia deste mês para realizar o procedimento de prova de vida. Tá certo. E a última notícia sobre o Setembro Amarelo.
Isso, no último final de semana, a campanha SOS Vida contra a depressão e o suicídio levou informação e apoio emocional a cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil e em mais 9 países. A iniciativa do Programa Social Depressão Tem Cura se engaja no Setembro Amarelo, um conjunto de ações que tem como principal objetivo reduzir o número de pessoas que atentam aí contra a própria vida. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Brasil registra mais de 13 mil suicídios por ano. Cerca de 97% desses casos estão relacionados a transtornos mentais, dentre os quais destaca-se a depressão. Durante a campanha foram montados aí postos de atendimento em locais de grande circulação de pessoas, com voluntários treinados à disposição de quem precisa desabafar. Nas cidades onde a ação aconteceu, folhetos educativos foram distribuídos e em cruzamentos movimentados houve a exibição de faixas com mensagens alertando para a gravidade do problema. A ação do grupo ela é contínua e está disponível a todos que precisam de apoio. Então é possível entrar em contato com os voluntários através do Instagram, @a.depressãotemcura, ou ainda pelo WhatsApp 11 3573 3662. E se você está enfrentando a depressão, se você tem um parente, um amigo, um familiar sofrendo com a depressão, faça uso deste serviço gratuito do grupo A Depressão Tem Cura. Novamente os contatos, Cíntia, por favor. O Instagram é o @a.depressãotemcura e o WhatsApp é o 11 3573 3662. 11 3573 3662 é o WhatsApp. Muito obrigado, Cíntia. Bom dia para você. Até amanhã. Obrigada, Bispo. Até a próxima. 8h36. Já voltamos para falar com você sobre o que vai acontecer nesta quinta-feira, dentro da Semana da Queda das Muralhas na Terapia do Amor. Longa caminhada, sem rumo e direção, pensando que a vida é mesmo assim. Levado pelo vento, vivendo por viver, conflitos que te fazem entristecer. Você não deve mais pensar assim, que não tem mais jeito, que tudo chegou ao fim. Confia, espera, que tudo vai mudar. Confia, espera, ele não mudou. Palavras feriram o teu coração, sentimentos tentam te aprisionar. Foram escolhas erradas, mas passo a passo tua história vai mudar. Confia, espera, tudo vai mudar. Você não deve mais pensar assim, que não tem mais jeito, que tudo chegou ao fim.
Você perdeu o controle da sua vida? Eu até conseguia pessoas, bastante. Tinha semanas que eu tinha com quem escolher para sair, mas porém nenhum do meu lado. Então assim, eu não tinha sorte, né, no amor, mas tentava. Sem perceber, as desilusões te levaram apenas ao desejo de crescer e conquistar. E por isso deixou de lado a sua vida amorosa. Não vou ser mais feliz, o amor não existe, não vou conseguir ninguém. Eu decido hoje ficar sozinha. Não desista ainda. E foi assim que eu cheguei nas palestras. Eu me desafiei, eu falei, mas será que eu consigo? Foi aí onde eu conheci o meu esposo Santiago. Os sonhos, eles podem se tornar realidade. Só que a gente continua investindo nesse sonho para que ele fique completamente blindado. Se você deseja retomar o controle da sua vida e ter domínio sobre as suas vontades, participe da Terapia do Amor. Palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada, estacionamento e creche para seus filhos são gratuitos. Nesta quinta-feira, nós estaremos rompendo a dominação que oprime muitas pessoas na vida amorosa. Espírito de dominação. Você vai entender agora, através da história da Tatiane, que sofreu com um problema de dominação na vida do marido. O que é realmente estar debaixo de uma dominação? Vamos acompanhar. Meu nome é Tatiane, tenho 42 anos e eu tinha uma muralha muito grande na minha vida, que era relacionada ao meu casamento. O meu marido, ele era um homem bom, cuidava de mim, só que ao mesmo tempo ele era um homem muito sujo, porque ele tinha vícios de pornografia, de bebida, houve traições. Eu me sentia muito desprezada, às vezes humilhada. Por conta do vício da pornografia também, eu queria que ele me valorizasse como mulher, como esposa. E eu via nele que ele tinha mais importância assim, naquelas mulheres da pornografia do que na própria esposa, né? Teve uma época do nosso casamento que eu pedi o divórcio, por conta da bebida. Aí eu não suportei mais e aí eu cheguei a pedir o divórcio. Então, eu cheguei na igreja, aí comecei a exercitar a fé, colocar em prática o que o pastor falava, né? Tudo do altar. E começou a nascer dentro de mim uma esperança de ter um novo homem, um novo casamento. Assim, na verdade, não um novo casamento, ter um casamento de verdade. Porque como a gente era muito individualista, ele vivia a vida dele e eu vivia a minha. Tanto no financeiro como em outros pontos. E aí eu decidi lutar. Eu falei, não, em vez de separar, eu vou superar. E aí eu comecei a buscar por mim primeiro, né? Na minha cura interior, ver o que eu estava errando em relação a ele. Coloquei em prática muita coisa que eu aprendi dentro da igreja. E aí as coisas foram mudando. Ele foi começando a ver mudança em mim. E eu coloquei toda a minha fé no altar. O altar, ele não deve nada para ninguém. Eu perdi as contas de quantos votos eu fiz por ele. Muitas fotos, eu imprimia a foto dele, eu fazia vários votos por ele. Eu colocava toda a força e eu cria que Deus ia fazer, no tempo dele, mas Deus ia fazer. E assim foram durante alguns anos, porque o meu marido, ele era muito incrédulo, ele não cria nem na Bíblia. Então, como que eu ia falar de Deus para ele, sendo que ele não cria? Então, para mim foi uma luta, era uma barreira, uma muralha muito grande. Então, para mim, era uma muralha invencível. Aí, através da fé, obedecendo, fazendo as campanhas, os votos,
e também dando um bom testemunho para ele, como esposa, mudando, mostrando para ele que eu tinha paz. Porque quando Deus fez em mim, a paz veio, a alegria de viver. Então, ele era um homem que ele tinha angústia, ele não vivia em paz. E quando ele via eu bem, ele começou a se interessar. O que está acontecendo com você, né? E aí foi assim que eu consegui derrubar essa muralha, mostrando esse Deus para ele. E aí ele quis conhecer o nosse Deus. Hoje eu tenho um casamento de verdade, nós somos um só. Tudo a gente conversa, nós somos amigos, a nossa casa ela tem paz, tem alegria, nós educamos juntos nossos filhos, né? Então assim, hoje nós somos verdadeiramente um casal, temos um casamento e somos muito felizes. Pois é, a Tatiane venceu aquela dominação que estava sobre o seu marido, o Jorge, a dominação da pornografia, o vício do sexo, as traições. Você vê, ela disse, ele era um homem bom, cuidava dela, né? Tinha esse lado bom como homem, mas por outro lado um homem sujo, que não conseguia vencer aquele vício da pornografia, que ele já tinha antes de se casar com ela. E entrou no casamento, continuou, piorou, só se afundou. O que é uma dominação? Quando a gente fala de dominação, a gente está falando de algo ou alguém que exerce um poder sobre a pessoa que é caracterizado por um controle total da vontade da pessoa, da forma de agir, da forma de pensar. Então, no caso do Jorge, por exemplo, a pornografia exercia esse poder sobre ele. Era uma dominação que estava sobre ele. Mesmo a sua esposa falando, eu não gosto disso, eu não quero que você faça isso, você vai perder o casamento, etc. Ele não conseguia parar. Era uma dominação. Então, a pornografia é um exemplo disso. Outros, nem sempre é um vício. Todo vício é uma dominação, não tenha dúvida. Mas não é só vício, não está limitado ao vício. Há pessoas que estão dominadas, por exemplo, por uma mágoa, um sentimento de ódio contra alguém que elas não conseguem perdoar. Ainda que elas saibam que devem perdoar para ter paz, elas não conseguem perdoar. Outros estão dominados por uma vaidade. É a ostentação, é aquela ânsia de ter fama, de ter aprovação das pessoas, curtidas nas redes sociais. A pessoa é dominada pela necessidade de se expor nas redes sociais porque ela quer a atenção das pessoas. É uma outra forma de dominação. A dominação de comprar, de gastar o dinheiro que não tem, de querer, desejar as coisas que são anunciadas, que estão nas lojas, nos shoppings, a pessoa quer porque a amiga teve, porque o amigo comprou, ele quer aquilo ali, então ele faz qualquer negócio para ter aquilo e depois ostentar. São exemplos de dominações. Há as dominações espirituais, que a pessoa é agressiva, a pessoa não consegue controlar os ciúmes que ela tem, ela agride, ela persegue, ela tenta virar detetive do parceiro, segue o parceiro no caminho para o trabalho, fica às espreitas do parceiro nas ruas para ver se ele vai cometer alguma coisa errada. Então a pessoa fica debaixo de uma dominação tal que ela não consegue não fazer aquilo. Ela é escrava daquele pensamento, sentimento ou comportamento. Então a única forma de se livrar disso é quebrar essa dominação. E é isso que nós vamos fazer nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, dentro da semana da queda das muralhas, baseado na história de Raabe, que estava debaixo da dominação da prostituição, e ela foi liberta, foi livre. Nós vamos também quebrar a dominação que estiver amarrando a sua vida, especialmente a vida amorosa. Então nós convidamos a todos para estar conosco nesta quinta, às 10, às 15 ou às 20 horas, aqui no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Vamos dar a volta a esta muralha também na nossa vida. Celso Garcia, 605, no Brás. Você vai saber mais a este respeito agora e, na sequência, a última palavra com o Bispo Macedo. E eu vou voltar orando por você.
Você perdeu o controle da sua vida? Eu até conseguia pessoas, bastante. Tinha semanas que eu tinha que com quem escolher para sair, mas porém nenhum do meu lado. Então assim, eu não tinha sorte, né, no amor, mas tentava. Sem perceber, as desilusões te levaram apenas ao desejo de crescer e conquistar. E por isso deixou de lado a sua vida amorosa. Não vou ser mais feliz, o amor não existe, não vou conseguir ninguém. Eu decido hoje ficar sozinha. Não desista ainda. E foi assim que eu cheguei nas palestras. Eu me desafiei, eu falei, mas será que eu consigo? Foi aí onde eu conheci o meu esposo Santiago. Sonhos, eles podem se tornar realidade. Só que a gente continua investindo nesse sonho para que ele fique completamente blindado. Se você deseja retomar o controle da sua vida e ter domínio sobre as suas vontades, participe da Terapia do Amor. Palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada, estacionamento e creche para seus filhos são gratuitos. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Para os que temem a Deus, há uma promessa gloriosa, maravilhosa, de Deus. Promessa de Deus, não é do homem, é de Deus, não é da igreja, é de Deus, não é da filosofia humana, é do próprio Deus, saiu da boca de Deus. Olha só a promessa de Deus para aqueles que o temem, para aqueles que ouvem a sua voz e obedecem, ouvem a sua palavra, leem a sua palavra e a praticam. Olha só o que Deus tem reservado para aqueles que assim procedem. Presta atenção. Eles, olha só, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, referindo-se aos que o temem, aos que têm memória do seu nome, aos que vivem de acordo com a sua palavra. Eles serão meus, Deus falando, o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, serão para mim joias. Serão para mim joias. Joia é uma coisa que é usada pelas pessoas, que servem para enfeitá-las. Deus, ele se enfeita daqueles que o temem. Ele se veste daqueles que o amam de verdade, daqueles que ouvem e obedecem a sua voz, a sua palavra. Eles serão para mim joias, joias. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve, diz o Senhor dos Exércitos. E então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Essa diferença tem que ser palpável, visível, tocável aqui na Terra, para que o mundo saiba que Deus existe e que se torna abençoador daqueles que o servem, daqueles que o temem, daqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Tem que haver uma diferença entre aqueles que creem no Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqueles
que não o servem. Tem que haver essa diferença. Tem que haver essa diferença, e digo mais, tem que haver essa diferença brutal, porque Deus é grande e Ele não faz coisas pequenas. Porque Deus é perfeito, Ele não faz nada imperfeito. Então, a diferença entre os que servem a Deus e os que não o servem tem que ser brutal, visível, palpável por todas as pessoas, por todo o mundo, por todos os povos. Essa é a fé que faz a gente tomar posse da paz, a paz de Deus. Essa é a fé que faz a gente tomar posse de uma vida com abundância, conforme Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Esta é a fé para aqueles que obedecem à palavra de Deus, não que sabem apenas da palavra de Deus, têm conhecimento dela, não, mas que também a praticam acima de tudo. Então, essa diferença, minha amiga, tem que acontecer com você, que tem crido no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que tem crido na palavra de Deus. Você que tem dito, eu tenho o Espírito Santo. Tem que haver essa diferença na sua vida. Tem que haver. Se não há essa diferença, é porque você não tem servido a Deus de verdade. Você tem fingido servi-lo. E aí, obviamente, você não pode querer usufruir os benefícios daqueles que o servem. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por todos agora que estão enfrentando uma muralha impossível de ser quebrada, vencida, derrubada com forças humanas, como Jericó, meu Pai. Não havia outra saída, não havia como o povo de Israel passar por aquela fortaleza. A única forma daquilo acontecer era um milagre, um terremoto, algo sobrenatural, enviado para aquele momento, para provar a todos os habitantes de Jericó e as nações ao redor que o Deus de Israel era quem lutava por eles. Então, meu Senhor, assim também muitas pessoas estão vivendo um problema impossível e esse problema requer uma intervenção divina, o sobrenatural. Eu não sei qual é a muralha que esta pessoa está enfrentando, mas nesta semana da queda das muralhas, meu Pai, o Senhor com certeza está vendo, está observando o passo de cada pessoa que tem comparecido à igreja, que tem dado a volta na sua muralha, que tem clamado, orado, obedecido à direção que veio do altar, e estará até domingo, meu Deus, fazendo exatamente isso. E neste domingo nós estaremos dando o grito, tocando as trombetas, reduzindo a cinzas a nossa muralha. Então, Senhor, cumpra-se na vida dos que creem o que está escrito, que caiam também os muros das suas muralhas, dos seus problemas impossíveis. Meu Senhor, ser glorificado na nossa vitória. Quando nós vencermos, meu Pai, toda a glória será tua, todo louvor será teu, como ninguém do povo de Israel pôde glorificar a si mesmo, senão a ti. Então, ser glorificado também pela nossa vitória. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus.
Nós vamos terminando a nossa participação aqui e voltamos amanhã neste horário com mais inteligência e fé para você. Deus abençoe e não se esqueça, Jericó vai cair.